Shalom, shalom, estamos de volta aqui no nosso canal. Eu sou a Mora Hayá e hoje vamos estudar sobre a Teshuvá. Vamos iniciar, os nossos estudos sobre como que aconteceu a queda do homem, no sentido de diariamente a gente errar, cair, estar em estado de transgressão e a necessidade de voltarmos ao estado de pureza inicial, de retomarmos, a nossa vivência completa em Shalom com a luz do Eterno. Baruch Hashem. Então vamos começar estes estudos, porque nós estamos, num período que é necessário trazermos à nossa consciência todas estas questões que iniciou ali no dia 17 de Tammuz para o povo no deserto. E nós sabemos que é necessário que nós colocamos na nossa consciência o porquê da queda, para que serviu, esta experiência do povo ali no deserto, para que nós não passemos, pela mesma situação que eles. E se caso nós já tenhamos passado por esta situação de queda espiritual, por idolatria, como eles ali no deserto, com o bezerro de ouro, que nós possamos então agora descobrir uma maneira de consertarmos as transgressões, não somente idolatria, mas qualquer transgressão que venhamos a praticar, e qual é a consequência disso tudo, o que isso traz para nossa alma, qual é a mancha que deixa em nossa alma. Tudo isso nós vamos estudar nessa série de vídeos que vamos iniciar hoje. Baruch Hashem. Então vamos iniciar com o formato das aulas de hebraico que nós temos aqui no canal, porque já completamos também a aprendizagem do hebraico, das palavras, conseguirmos ler as palavras, conseguirmos identificar o som das letras. Então vamos aproveitar o assunto e também já introduzirmos o hebraico. A primeira aula, que será hoje sobre a Teshuvá, que é uma aula de hebraico, Baruch Hashem, o assunto será Klipot ve Sitra Ra. Este nome é difícil de pronunciar, mas vamos aprender hoje a escrevê-lo e lê-lo. O que são as Klipot? O que é esta Sitra Ra? Vamos ver como é que se escreve Klipot e Sitra Ra. Baruch Hashem. Klipot. Aqui temos um Kuf, eu vou usar um Sheva, vai dar o som de K. Um Lamed com Hirik, Li, Kli. Aqui eu tenho Pei com um rolo em Vav, To, e no final tem um Tav. Klipot. Klipot eu posso trazer o entendimento de casca, no caso aqui como é plural, cascas, ou conchas, algo que tampa, algo que fecha, Klipot. Esse V aqui, esse Vav inicial aqui com Sheva é a conjunção E. E aí aqui tem a palavra, ok? Então, si, Samer com Hirik, si. Aqui eu tenho um Tet, eu ponho um Sheva, t. Aqui eu tenho um Resh com Kametz, Ra, Sitra. Ha, aqui a gente já sabe que também é um artigo, ou a, aqui no caso é a, Ou aqui é do, na verdade, do. Ha, ra. Aqui eu tenho Sheva, então eu não vou fazer ra, eu vou fazer só arranhar a garganta. Ra. Aqui eu tenho um resh com kametz, ra. Então a leitura será ha. Aqui eu puxo com a garganta. Ha-ra. Então, para fazer a leitura completa. Ve-sitra a-ra. Ok? Baruch Hashem. Então, vamos ver o significado de sitra a-ra. Podemos entender que a sitra a-ra é o lado, É a parte que o mal, o ra, o Ra, que é o mal, vai se demonstrar na criação do Eterno. Existe a Sitra Hakdushá, que é o lado da santidade.
E existe também, como estamos vendo agora, né, que vocês já devem ter ouvido falar, que é a Sitra Achra. A Sitra Achra é o lado mal. Porque o Eterno, ele sendo bom e tendo sua natureza para o bem, criou este lado mal na criação. Por quê? Qual o objetivo disso? O Eterno, ele fez tudo a partir da sua luz sutil. Isso eu já falei com vocês aqui nos primeiros vídeos das aulas de hebraico que a gente vem introduzindo a Kabbalah, né? Então, a luz, ela sempre que ela descia, né, sobre uma sefirá, aquela sefirá, ela também descia com aquela luz para a próxima sefirá. Contudo, aquela sefirá, ela queria receber a luz de volta, então ela virava as costas para debaixo para receber mais luz. Toda vez que ela virava as costas, aquela luz que saía das costas é chamada de Reshimon, que é uma luz que é retornante. E essa luz retornante, cada vez que a Sefirot foi fazendo este movimento, foi calcificando, vamos colocar assim para compreender, foi calcificando a realidade, ou seja, isso foi tornando físico. A fisicalidade pode surgir a partir desta luz de Reshimon, essa luz de retorno da Sefirot. E cada vez que ela virava as costas, ou seja, que então não era uma luz, como eu posso dizer, plena, porque como eu estou aqui falando para vocês, eu estou com o rosto voltado para vocês, vocês se sentem bem mais à vontade e acolhidos por mim. Mas se eu falar com vocês de costas, é diferente, vocês vão se sentir rejeitados, né? Não é bem quisto, né, na comunicação. E nisto começou então a ter este restoio, né? Que nem o vinho, quando a gente toma o vinho, no finalzinho ali da garrafa tem o quê? Tem um restoio, tem um pó, uma coisa ruim ali, que é da casca das uvas, alguma coisa assim, da semente, alguma coisa desse tipo. Mas isto que é o resto que fica, isto foi começando a criar esta realidade aqui, que nós conhecemos como Klipot, né? Como Sitra Achra, né? Então, este restoio, né, foi se juntando no final do pote, lá em Malhut, no fim. Entende? Baruch Hashem. Então, por isto, o Eterno criou juntamente com o bem, ele criou também o mal. Mas, claro que a gente sabe que a logística da criação foi desta forma que eu estou explicando para vocês. Mas tem um motivo para que este mal exista também. Qual é o motivo para que o mal exista? Porque o Eterno tinha uma criatura que ele faria, né? Que ele fez, no caso, antes dele criar, estou falando, que era a criatura específica, aquela que ele estava planejando fazer tudo para ela. Quem é essa criatura? O ser humano. E para que este ser humano fosse livre, né? Que ele não fosse criado como as outras criaturas foram, no tipo assim, você vai ser isso, você vai ser aquilo, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. O ser humano, o Eterno, ele deixou para o ser humano uma opção de escolha. Por isso existe este lado na criação, porque o ser humano, que é a criatura que o Eterno realmente pensou e desejou desde o início, que tudo é criado para o ser humano, né? Então, é como Yeshua fala sobre o Shabat. O Shabat é para o homem. Toda a criação é para o homem, a terra é para o homem, os animais é para o homem. Tudo é para o homem. Porque o homem é a criatura que Deus quis. Deus quis tudo, claro, mas ele pensando no homem no sentido assim, ser humano, homem e mulher, para o Hashem. Então, o Eterno, ele criou já, né, uma situação onde este homem, onde essa criatura pudesse fazer escolhas para que ele amasse o Eterno, fizesse um relacionamento livre, com o livre arbítrio, Baruch Hashem. Por isso existe essa realidade, certo? Mas o objetivo primordial do Eterno não é que esta realidade vigore. Qual é o objetivo primordial do Eterno? Que isto aqui só sirva para a escolha até o momento que o homem faça realmente todo o trabalho que tem que ser feito, e isso deixará de existir, porque não haverá mais necessidade
da existência destes seres. Porque o homem já terá, né, feito a sua escolha, já terá consertado o vaso, porque, entenda, o homem foi colocado aqui neste mundo porque antes do homem mesmo cair, já havia tido a queda do próprio mundo. Os mundos, eles se quebraram. Então o homem, ele trabalha para o eterno, no conserto dos mundos e no conserto dele mesmo, porque, como eu falei, para que ele pudesse descer para cá, onde é aqui domina, ele tinha que revestir-se de uma clipa, que é o corpo físico. E então, tudo tem um porquê e um para quê, certo? Então, a gente tem que colocar na mente que o eterno é Tov. Tov, bom, vamos escrever Tov? Baruch Hashem. O eterno é Tov. O nosso Mashiach, Yeshua, ele nos diz, bom é ele, bom é o eterno. Vamos escrever Tov. Então, o eterno, ele é Tov, ó. Teito, vale, rolevado, veito, Tov. Tov significa bom. Bom de verdade só tem um, que é o eterno. Por quê? Porque ele criou essa situação toda aí. Porque ele é tão bom que ele nos deixa escolher. Porque se ele fosse meio bom, ele dizia, não, vocês vão ter só até aqui. Ele colocaria limites. Não é verdade? Ou seja, o eterno, ele deixou que o homem fosse livre no sentido de, você quer me amar? Mostra pra mim que você me ama. Eu quero que você vá por aqui. E assim a gente demonstra para Deus o nosso amor, a nossa devoção, obedecendo as suas ordens e as suas instruções. Baruch Hashem. Vamos continuar então com o assunto que é, quem são essas clipot? Né? Vamos descobrir a fundo quem são elas. Baruch Hashem. Então existem 4 tipos de clipotes. Vamos resumir em 2 primeiro. O primeiro grupo, que é composto apenas de um tipo de clipá, e um segundo grupo com 3 tipos de clipá. Vamos descobrir quem são estas formas de mal que aparecem para nós na realidade. Baruch Hashem. Então temos aqui 2 grupos de clipot. A clipá, 1, 2, 3 que temos aqui, ok? Que vamos falar depois. Vamos falar primeiro desta clipá aqui, que é a clipá que o nosso corpo, né? Vamos colocar aqui, o nosso corpo, ela possui esse tipo de clipá, certo? Inicialmente. Só que se a pessoa aprofundar na sujeira, no pecado, na transgressão, pode migrar para este grupo de cá aqui. Vamos colocar assim, não tem jeito de conserto. Aqui só o único conserto é o fogo destruidor. É a destruição final. Certo? Então, essa clipá aqui ainda tem um jeito de reverter o quadro. Ok? Então, vamos ver aqui o nome dessa clipá. Vamos colocar as necudas para poder fazer a leitura, né? Aqui eu tenho Sheva clipá. Certo? P, aqui deu uma bolinha no meio, né? Clipá. Aqui eu tenho um nuna com um rolo aqui na frente, tem um som de O. No. Aqui eu tenho um gimel, gagagi, né? Gogu. Vamos colocar aqui então um kametz, vai ficar o som de A. Noga. Essa palavra noga significa translúcido. Translúcida. É como se fosse algo como um vidro, como algo transparente. É algo que é duro, é algo que impede a passagem, vamos colocar assim, livre, né? Porque é como se fosse um vidro, mas ainda dá para enxergar, ou seja, ainda dá para iluminar, né? Mesmo que seja uma casca, mas é uma casca que é transparente, que dá para iluminar essa casca, né? Então, esta clipá noga, ela é a formação inicial das clipot, ou seja, ela ainda é um estado onde dá para ter uma iluminação, né? E é essa clipá noga aqui que o ser humano revestiu-se dela no primeiro momento. E qual é o objetivo? É fazer brilhar a luz nesta clipá,
para poder conseguir, então, a redenção final. Qual é o objetivo também? Não deixar que esta clipar se torne estas aqui que eu vou contar para vocês agora, certo? Então, essas 3 clipotes que estão aqui pelo lado de cá, vamos mudar aqui que eu coloquei clipar, mas como são 3, vamos colocar o plural da palavra para ficar correto, né? Então, aqui vai ser, ó, cli. Aqui, ao invés de um rei final para fazer feminino na palavra, né, e singular, eu vou colocar um vav e um tav, que vai ser esse final aqui de plural. Então, aqui clipar é casca e aqui clipot, cascas, certo? Então, clipot. Nós temos aqui 3 clipot. A primeira que está citada aqui, nós vamos encontrar no texto sagrado estas clipot no livro de Yehezkel. Vamos escrever Yehezkel com as letras hebraicas, que é o profeta, o Navi Ezequiel. Então, vamos lá. Yud com Sheva. Ie. Aqui eu tenho Het com Segol. Re. Aqui eu tenho um Zain. Eu desenho esse Zain melhor. Um Zain. Com Sheva também. Yerez. Aqui eu tenho Kuf. Com Sere. Yerez, que termina a palavra com el, para se referir ao eterno, né? Que é o Aleph com Sere, el. O Lamed final, el, né? Yehezkel. Baruch Hashem. Este é o nome do Navi, ó. Nun, na, vi. Navi. Este é o nome do Navi, do profeta. O profeta chamado de Ezequiel, que é Yehezkel. Do profeta Yehezkel, ele vai falar sobre uma visão que ele tem da carruagem sagrada. E nesta carruagem ele fala que tem, né, esses 3 tipos de clipot que eu vou citar aqui para vocês agora. Essa primeira aqui, vamos fazer a leitura. Aqui tem um Samer com Heirik Si. Aqui é um Ain com Kametz A. E um Resh com Kametz Ra. Siará. Siará significa redemoinho. Então ele vai citar lá como que ele viu ao redor um redemoinho, ao redor de uma redoma, como fosse de vidro, que é a noga. Então ele vê todas as clipotas. Ele vê a noga, ele vê a Siará, que é o redemoinho. Ele vê também a Anan, ó, Ain com patá A. Nun com patá Na. E aqui o nun no final, Nan. Então, Anan. Anan é nuvem. Ele vê também uma nuvem, Gadol. Gadol significa grande. Gimel com Kametz Ga. Dalet com, em seguida, o Rolenvav, Do. E aqui no final, o Lamed Dol. Gadol. Gadol significa grande. A gente pode fazer também uma tradução dessas 2 palavras como uma nuvem espessa, uma nuvem grossa, né? Ou uma nuvem grande, no sentido assim de que ela é tão espessa, tão escura, tão densa, que a luz não passa por ela, né? Então, um redemoinho que também acaba escurecendo o sol, vamos colocar aqui nesse sentido, de que a luz do sol seria a luz que vem do eterno, e aí o redemoinho, ele escurece tudo, né? E a nuvem grande, a Gadol, é aquela nuvem espessa, grossa, que também escurece o céu, não deixa a luz do sol passar. E por fim, o Esh, aqui tem um ser Esh, Aina com ser E. Aqui um Shina, sozinho no final, Sh, Esh, que significa fogo. Fogo, e aqui tem um Shokaat. Shokaat. Esse fogo Shokaat aqui, ele significa ardente. Um fogo ardente. A gente pode lembrar também que a sarça lá com Moshe Rabbeinu também tinha um fogo ardente lá. Só que a palavra que aparece no texto de Moshe é outra palavra. Vamos ver qual a palavra que aparece no texto lá com Moshe? Lá, ao invés de Shokaat, vai aparecer Sholetet.
com um tet primeiro aqui, tet, e um tá final. Sholetet, sholetet, também é ardente. Qual é a diferença de sholetet, que é ardente, para shokat, que também é ardente? A diferença é que a shokat é um fogo ardente destruidor, destrói. E o fogo ardente, no caso sholetet, ele não é destruidor, então não destrói, certo? Então é um fogo que só traz a luz, só traz a parte boa do fogo, a iluminação, né? O calor e a iluminação no sentido de uma coisa boa, a parte boa do fogo. É o sholetet. E o fogo ardente, destruidor, que consome tudo, é um fogo, então, shokat, que é o shokat. Baruch Hashem. Então, o Eterno, ele tinha noção de que, além da Nuga, iria aparecer esses outros 3 tipos de Klipot. Iria aparecer na criação. Depois de toda essa questão de as Sefirot ficar virando as costas umas para as outras, iria sobrar embaixo, né, um mundo escuro, sem capacidade de receber a luz divina. Estas Klipot, elas estão geralmente nos animais impuros, as Klipot. Por isso nós não podemos comer animais impuros. Por que eles são chamados de impuros? Por conta disso, porque as almas deles estão recobertas com estas Klipot, certo? Então, animais impuros, plantas que são venenosas, tudo que existe na criação que é ofensivo, essas coisas são revertidas por estas Klipot, certo? Então, os Shed, né, os demônios, né, eles são essas Klipot. Por quê? Porque tudo que é averso ao bom, que é o mal, de uma forma plena, no sentido de não ter conserto, estão revestidos nestas 3 Klipot. Ok? Baruch Hashem. Então, qual é a questão de entrarmos em contato com estas, né, Klipot, já que nosso corpo é a Noga? Como que acontece, então, de nós entrarmos em contato com essas Klipot mais severas do mundo da Sitra Achra? Baruch Hashem. Então, até o momento que a Torá vem para o mundo, né, e que não temos ali fisicamente um ponto onde toca-se a luz divina, ou seja, a presença divina na terra do mundo físico, as pessoas estavam somente na condição noga, ou seja, tinham como receber a luz, né, e transparecer aquela luz e purificar suas almas, mesmo estando presos naquele vidro que era clipar o corpo. Com isso, o Eterno traz para a unidade, ali com Moshe Rabbeinu no Sinai, né, uma chance de vida eterna, de redenção completa, quando o Mishkan é construído. Vamos escrever a palavra Mishkan. Mema, China, Mish, Kaf, com uma bolinha no meio, com som de K, e um nu no final, Mishkan. O Mishkan continha ali dentro vários utensílios, inclusive a arca Arona Kodesh. A Arona Kodesh, que era a arca sagrada, a caixa, né, que continha as palavras de Deus ali, o man, né, o cajado de Aaron. Aquele utensílio, aquele artefato sagrado, servia como uma conexão do mundo físico com a Shekhinat Hashem, com a presença divina. E através disso, o tetragrama, que é a plenitude do Eterno revelada em toda a criação, fazia uma conexão física no mundo. As pessoas, então, eram alimentadas a partir dali, diretamente com o tetragrama que fluía do Mishkan. Antes do Mishkan estar na fisicalidade, as pessoas tinham que ter uma elevação muito grande de consciência para conseguir conectar com o tetragrama de maneira espiritual, né?
Mas depois que o mexicano veio para o mundo, ficou mais fácil essa conexão, porque estava na frente deles, né? Então isso era muito mais fácil, era interagir com o mexicano, trazer o sacrifício, fazer o serviço divino. E isso fazia a alimentação da alma muito mais fácil, porque eu já contei aqui para vocês e vou repetir, nossa alma ela é partida em 5 partes. E a parte mais elevada, que é a Eridá, ela é como um fio, como uma corda, vamos botar assim, que liga o ser humano, a alma do ser humano, na divindade, no Yud, He, Vav, He, certo? E por que ligar lá? Porque é de lá que vem a vida. Se isso for cortado, que é o careto que a gente conhece, né? Aí acaba a vida da pessoa. Então, enquanto o mexicano estava no mundo, quando alguém praticasse, por exemplo, o pecado de careto, aquilo também tinha a vantagem de termos mais perto a presença divina, mas também tínhamos essa desvantagem. Qual era a desvantagem? O julgamento também era mais severo. Imediatamente a pessoa morria, não passava de 50 anos de idade, né? Então, por quê? Porque era cortada essa conexão com a divindade. Era cortado. Tanto que tinha que ter o maior cuidado para entrar no mexicano, tinha que estar puro, tinha que fazer mikveh, tinha que... várias questões para poder entrar lá, porque senão se entrasse lá com alguma impureza, morria na hora. Entende? Mas, quando o mexicano, que depois se transformou em Beit HaMikdash, vamos escrever Beit HaMikdash? Casa de santidade. Beit, aqui tem um Beit mesmo, um Beit, um Yud e um Tav. Beit. Colocar aqui um sério. Beit HaMikdash. Ha, que é um artigo da, né? Mikdash. Mikdash significa santidade. Mik, aqui tem um mem com rira. Mi. Em seguida temos um kuf com um sheva. Mik. Aqui tem um dalet. Da, de, di, do, du. Mik, da. E no final aqui tem um shin. Sh. Mikdash, da santidade. Casa, aqui, Beit é casa. Casa da santidade. Nesta casa de pedra, né, que eu já expliquei para vocês, que foi um altar erguido para o Eterno, todo o templo era um altar para Deus. Por isso que não podia ser cortado com ferro, né? A gente já estudou sobre isso no canal, Baruch Hashem. Então, aquele altar de santidade para Deus, aquela casa de santidade, dentro dela tinha um mishkan. O mishkan estava dentro do Beit HaMikdash, certo? Então, continuou a conexão do Yud, do tetragrama sagrado com a humanidade no mundo físico. Só que nós sabemos que teve a última destruição do Beit HaMikdash e tem 2000 anos, mais ou menos, que não existe mais o Beit HaMikdash. E aí, o que é que acontece? A gente voltou para a situação inicial. Qual era a situação inicial? Todo mundo se alimentava através da noga. A situação inicial era utilizar a noga. Utilizar a clipat noga para conseguir a vida, a vitalidade. Então, esse cordão aqui, que saía do Beit HaMikdash para a gente, passou de novo ter necessidade de passar pela noga. Isso, olha só, quando fala que Israel foi para o exílio, né? Foi exilado de sua terra, a Shechinat Hashem também foi exilada. Vamos escrever Shechinat? Vamos escrever Shechinat aqui. China. Aqui é um Raf, sem o pontinho no meio. Ra, re, ri, ro, ru. She, ri, yud, nun, tá no final. Shechinat. Shechinat significa presença divina. O lado feminino, né? Por quê? Porque vai se revelar em Malchut. Malchut é uma sefirat feminina. Então, a presença divina, ela foi exilada junto com o povo. Por quê? Porque a vitalidade do ser humano, ela vem do Yud He Vav He. Não adianta, nós estamos com essa corda grudada nele, certo? Então a corda que está aqui, vamos supor, grudada na Shekhinah, agora ela vai ter que grudar também na noga. E o que é que isso significa? Significa que nós trouxemos
Deus, vamos botar assim bem claro, quando o templo foi destruído, a gente trouxe Deus para colar na sujeira de novo. Por quê? Porque ele tinha já conseguido colocar a casa dele na terra e não precisava passar por impureza. Ele passava pelo Mishkan, que era puro, sagrado. Essa corda vinha aqui, ó, pro Mishkan, e do Mishkan vinha para as pessoas. Só que agora, como o Mishkan não existe mais, porque a gente tem que lamentar, sim. Eu não entendia também, não, sabe? No meu início de minha caminhada, eu falava, pra que templo, né? Se tem Yeshua, eu achava até que era uma idolatria. Olha só que falta de conhecimento, né? O que é a falta de conhecimento? Então, agora que eu compreendo melhor essa questão, o templo era necessário, sim. Tanto que Mashiach, quando voltar, vai construir de novo. Porque se não fosse necessário, Mashiach não precisava construí-lo, não é verdade? Tudo isso eu fui parando para analisar essas questões, porque Mashiach tem que construir um templo de novo, né? Já que ele já fez o sacrifício. Não, ainda existem outros sacrifícios a serem feitos. Então, o Beit HaMikdash, ele era como é que eu posso dizer? Ele era o canal de fluxo do Yud He na terra. A Shekhinah tocava nele e tocava nas pessoas, ou seja, passava a vida para as pessoas. Só que como ele foi destruído, então voltou ao estado inicial, onde precisava passar então pela própria Klipat Noga, que ela tem a capacidade translúcida. Ela pode receber a luz, ou seja, ela pode mostrar a luz. Diferente das outras três que nós vimos, que é o redemoinho, que é a nuvem espessa e que é o fogo ardente. Né? Aqueles lá não tem jeito. A presença divina não pode tocar ali. Né? Não pode fluir ali. Não pode, como é que eu vou dizer? Não pode se mostrar, se revelar. Entende? Baruch Hashem. Então, quando nós estamos no exílio, ou seja, nós estamos nesse estado de exílio, a Shekhinah toca aqui. Só que algo mais grave acontece quando, além de estarmos no exílio, nós ainda praticamos as transgressões. Isso vai causar uma dor, vamos botar assim, porque não é que Deus sinta dor, mas um desgosto, né? Vamos colocar um sofrimento, mas a gente entende que não é como a gente sente, pode ser até algo até maior, a gente não sabe explicar Deus, né? A gente pode explicar Deus à medida que entendemos a nós mesmos. Então, pense, algo que você tem bastante nojo. Vou dar um exemplo. Eu estava no consultório psiquiatra com meu filho, com o Theo, e eu estava falando sobre a seletividade dele, de alimentação, que ele não aceita frutas. Quando a gente põe a fruta na boquinha dele, ele vomita a comida para fora, ele fica muito enojado. E eu fico preocupada porque ele não come frutas, e frutas são essenciais, né? Que são vitaminas, tudo isso conversando com ela. E ela disse para mim, mãe, pense assim, fala uma coisa que você tem bastante nojo. Eu disse assim, barata. Ela falou assim, pensa assim, alguém te dá um prato cheio de barata viva para comer. Aí meu pai, aquilo é inconcebível na minha memória, no meu entendimento, na minha imaginação. E aí ela disse, é a mesma coisa o Theo. Então, para ele, a banana cortadinha é várias baratas mexendo. Então, vamos colocar esse pensamento aí agora na mente. A clipada, aquelas 3 clipadas, essa já é ruim, certo? Que já é um empecilho para a luz passar. Já bate e volta, né? Mais ou menos. Mas pelo menos ainda vê a luz. Essa já é dolorido para Hashem. Agora imagina a gente jogar a luz de Hashem naquelas outras 3 lá. É como se estivesse fazendo esse movimento de nojo, de asco, de sabe? Tocar o imundo. Entende? Aí o que acontece? A gente peca. Qualquer transgressão. Então a gente acaba por acionar aquelas 3 lá que eu disse para vocês. E o que acontece? Qual é o movimento? Quando eu estou preso nessa corda que está presa, que é presa em Deus, que é presa em mim, eu carrego o santo divino, bendito seja ele, para a sujeira. E essas clipot, elas precisam de vida para comer. A gente sabe que a sentença da cobra foi comer do pó. Por isso que a cobra, ela vai incentivar a gente a transgredir. Porque quando a gente transgride, a gente vai tocar ela. Hoje a gente tem a corda da vitalidade. A gente tem a luz divina. A gente tem a força vital de Deus.
E elas vão querer comer, querer sobreviver. E aí, para que a gente continue alimentando elas com essa Shechinat Hashem que está tocando em nós, elas vão nos dar, vamos falar assim, ó, deixa eles comer, deixa ela confortável, deixa ela ter prazer. Então, ela vai aumentar o quê? O prazer da Klipat Noga, que é o corpo, vai incentivar o corpo, dando coisas que deixam o corpo feliz, né? Para que continue satisfazendo também, alimentando a elas também. Então, primeiro momento aqui, nós estamos aprendendo hoje. Vamos encerrar aqui, porque senão o vídeo vai ficar enorme. Eu já falei bastante coisas. Vamos encerrar aqui neste conceito. Hashem é o único ser que é realmente bom. Sua natureza é fazer o bem. Contudo, Hashem está sendo levado para a sujeira junto conosco quando nós decidimos fazer o mal. Quando nós decidimos alimentar a clipar, as clipot que eu mencionei para vocês, aquelas que não têm conserto, as impurezas, né? Aquelas que estão... dá um exemplo básico aqui. Quando eu como carne de porco, o que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando uma dessas clipot que eu falei o nome para vocês, colocando para dentro da noga. A noga está entrando em contato com ela. E o que acontece? A Shechinat Hashem também. Então eu estou causando uma dor, um nojo, um asco, um desespero, vamos botar assim, uma abominação para o Eterno. Por isso que ele fala, comer porco é abominação. Entende? E o que isso vai causar para mim? Como não tem o Mishkan, não é o corte imediato da vida que a gente recebe. Contudo, a nossa alma, ela está, como é que eu posso dizer, sentenciada a ser cortada. O Yeshua disse, o machado está posto à raiz da árvore. Não é assim? Pois é. Então vamos parar por aqui. Esse foi só o primeiro vídeo. O Eterno nos ajude e no próximo vídeo faremos então a continuação desse assunto. O que eu quero deixar claro para vocês, evitem então pecados, transgressões, porque vocês não estão machucando apenas a vocês mesmos, vocês estão trazendo sofrimento para a divindade. Sim, vocês estão causando sofrimento, nós estamos causando sofrimento à divindade. Entende? Por isso, existe a questão das reparações, dos insulim, que isso será as próximas aulas. Mas vamos ficar atentos na questão de diminuir ao máximo a impurificação das nossas almas, porque nós estamos causando sofrimento para Shechinat Hashem. O sofrimento causado a nós está sendo revertido também, né? Através dessa corda que é grudada no Eterno, que é a nossa alma, ela contém o tetragrama. Ou seja, o Eterno está um pedacinho dentro de nós. Entende? Então, isso é muito sério. Vamos começar a refletir sobre isso. Este é o primeiro passo da Teshuvá. Qual é o primeiro passo da Teshuvá? A reflexão no mal que eu estou causando a mim e ao universo inteiro, a toda a criação, ao Criador. Refletir sobre isso, sentir compaixão por Deus. Sim, compaixão pela sua alma divina. A alma divina que mora dentro de você. Você não tem que sentir dó só da Klipat Noga, não. Às vezes a gente só lembra da Klipat Noga, do corpo. Lembre-se da tua alma divina, que está sendo obrigada a se sujar, ela sendo algo sagrado, puro, santo, está sendo trazida para as fezes. Então, o primeiro passo da Teshuvá é essa reflexão. Com isso, eu fiz, Baruch Hashem, um vídeo com um Tikkun Hatzot. O que é o Tikkun Hatzot? Tikkun, o conserto, o reparo da meia-noite. Este Tikkun Hatzot, ele ajuda a nós começarmos essa Teshuvá, né? Essa limpeza através dessa reflexão do mal que nós estamos causando a nós mesmos e à divindade, ao universo e toda a criação, com essa atitude de nos misturarmos com as clipot. Então, você pode utilizar do vídeo que eu fiz, pelo menos o áudio. Comece hoje à noite. Hoje à noite,
porque é final de Shabat. Então, comece no domingo à noite. Faça domingo, segunda, terça, quarta, quinta. 5 dias na semana, certo? E nos outros 2 dias você faz apenas o que está no Sidur lá para dormir. A recitação do Shema para dormir, certo? Mas 5 dias na semana, aproveite. Eu fiz lá no canal. São recitações de Teilim. São trechos do profeta Yeshayahu, Isaías. São trechos do profeta Irmiyahu, de Lamentações, do livro de Lamentações. E Teilim. São recitações de Teilim. Eu deixei um PDF deste Tikkun no nosso grupo lá no Telegram. Você pode ter para fazer leitura em português, também tem lá. Vocês podem olhar lá no PDF que eu deixei, tem ele em hebraico e em português. O vídeo eu fiz em hebraico, vocês podem fazer a audição. Com o tempo vocês podem fazer a audição e a visualização. Com o tempo vocês podem falar. Eu não estou aqui dizendo que você vai começar a falar agora, mas já é um começo a escutar. Faça essa reflexão durante a audição. O vídeo tem 31 minutos, então se prepare. Se você quer dormir às 10 da noite, um exemplo, 9h30 da noite você coloca o vídeo para você ver. Faça um compromisso com a sua alma. Você precisa se levantar do pó. Lembre-se, o templo foi destruído. Hashem está no exílio conosco. Ele está em sofrimento. Sim, e nós que causamos o sofrimento de Hashem. Por isso a gente tem que se arrepender. O arrependimento vem desse sofrimento, trazer essa reflexão. Reflita sobre o mal que você causou à divindade, aquele que te deu a vida. Então, com esse coração quebrantado, com esse sentido de pedido de desculpas a Deus, faremos então a audição, a visualização e, quem sabe, até a fala deste Tikkun. Pelo menos 5 dias na semana. Certo? Comece, aproveite essas 3 semanas. São semanas onde nós devemos estar nesse estado de reflexão pela destruição do templo, do Mishkan. Porque o Mishkan era, como eu falei, ele era algo que recebia a Shekhinah, para que a Shekhinah não tocasse nas impurezas. Mas agora não, agora ela está jogada no lixo junto com as pessoas. Né? Então nós temos que sentir a dor de Deus. Sim, sinta a dor e a vergonha de você ter feito isso com ele. Se envergonhe. É o primeiro passo da Teshuvá. Se você ainda não está envergonhado do pecado que você cometeu, você não se arrependeu. Não fez Teshuvá. Não tem perdão para quem não tem Teshuvá. Certo? Não adianta chegar lá em Yom Kippur, fazer o jejum e pronto. Não vai adiantar nada, porque não fez a Teshuvá. Precisa fazer a Teshuvá. Precisa fazer o arrependimento verdadeiro. Este é o primeiro passo. Nós vamos fazer mais vídeos para falar mais coisas a respeito da Teshuvá, que não é somente essa parte do arrependimento, mas isso é muito importante, é o primeiro passo. Certo? Então, o primeiro passo, refletir no mal que eu causei ao universo e a Hashem. E, consequentemente, a mim mesmo, né? A nós mesmos. Baruch Hashem, agradeço a vocês por estarem aqui comigo, peço a vocês, deixem um like no vídeo, compartilhe com pessoas que têm interesse em aprender sobre Hashem e seus segredos maravilhosos e tudo que ele tem para nós preparado com seu povo e Yehudi. Baruch Hashem, bendito seja o eterno nosso Deus. Shalom, shalom, lehitraut. Kol hatovim lekulam.